Boa noite, é um prazer grande estar junto com vocês hoje à noite nesse evento de encerramento do segundo seminário Unilab UFBA de Relações Internacionais. Eu queria, então, começar por cumprimentar as minhas companheiras de mesa, a Renata Nagamini, do PPGRI da UFBA, que vai fazer a mediação da atividade, as organizadoras do Manual da Internacionalista Recatada, Débora Prado, Carolina Pavese e Lara Celes, e a autora Tchela Masso. Todas são autoras, né? Mas a gente tem as organizadoras. Eu faço parte, gente, da comissão organizadora do seminário, junto com as parceiras e parceiros que eu também gostaria de agradecer, aproveitar esse espaço aqui. Então, por parte da UFBA, a gente tem o professor Vitor Lage, a quem a gente também deve um agradecimento pela organização em especial dessa atividade, por convidar elas para estarem aqui com a gente hoje. As discentes do PPGRI, Laís Lacerda, Sheila Carolina e Maria Eduardo Carvalho, que também estão nos ajudando aqui na transmissão da atividade. E por parte da Unilab, a professora Ivete Tatiana Carrascal, o professor Daniel De Luca e os discentes Marcelina Mongo, Edna Cristóvão, Iki Ju, Jaque Almeida, e Luiz Carlos Midá. Foram dias muito vibrantes de encontros presenciais, o que é muito feliz, né, que fortalecem o intercâmbio aí entre a Unilab e a UFBA. A gente teve atividades com grupos de pesquisas de ambas as instituições, então o LabMundo, o Globole, o Orbital, o Espaço Austral, e a gente falou muito sobre a complementaridade que tem entre ambas as instituições, né. O bacharelado em Relações Internacionais da Unilab é o único curso de graduação em Relações Internacionais em uma universidade pública no estado da Bahia, e o PPGRI tem o único doutorado em Relações Internacionais da região Nordeste do Brasil. Então, são coisas muito simbólicas esse encontro nosso aqui no território da Bahia, né, no estado da Bahia. A Unilab, gente, é a universidade que eu faço parte, é uma universidade de cooperação internacional entre o Brasil e os países lusófonos, principalmente os africanos Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, além de Timor-Leste. O foco central da Unilab é a construção de conhecimento e diálogos de experiência a partir do sul global. É um espaço, na minha visão, né, e a gente sente isso, muito potente pelos encontros que proporcionam, né? A gente tem muitas alunas e alunos que são africanos desses países que eu mencionei, além de alunos e alunas de outros estados do próprio estado da Bahia, e uma minoria de outros estados, mas que é bonito porque eles se interessam em vir particularmente devido ao projeto da Unilab, né? Então, há um interesse específico, né? Todos são maravilhosos, eu acho que os alunos, a gente tem essa coisa de ser pesquisador e docente, né? E o intercâmbio entre nós e a troca com os alunos é maravilhosa, eu estou cada dia mais encantada por isso, então eu gostaria de agradecer aos nossos e às nossas discentes também, que têm contribuído muito, inclusive, para o desenvolvimento das agendas de pesquisa que a gente desenvolve a partir da Unilab. A gente tem, por exemplo, eu queria mencionar rapidinho, algumas pesquisas muito interessantes sendo desenvolvidas sobre os feminismos africanos, e temáticas como a participação política das mulheres na diplomacia, por exemplo, nos países de origem de algumas das nossas alunas, como Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. E é interessante porque tem uma escassez de trabalhos produzidos especificamente sobre os casos nesses países, e é interessante como elas trazem essa agenda de pesquisa também, né? O manual sobre o qual a gente vai conversar hoje contribuiu muito para a inspiração do subtítulo do seminário, que é Assimetrias e Alternativas Políticas na Perspectiva das Internacionalistas. A gente se deu conta que uma das temáticas que atravessavam de maneira muito presente as atividades que a gente organizou e se propôs organizar eram os feminismos e também o papel das internacionalistas nas relações internacionais. Então, eu aproveito para agradecer a pesquisadora convidada Ivy Elias, da UERJ, que compartilhou conosco a pesquisa dela sobre feminização da fome, as professoras Cíntia Campos, da Unilab, e a professora Carla Galvão, da UFBA, que falaram sobre federalismo, diplomacia e poder no âmbito do combate à Covid-19 no contexto político brasileiro. E, por fim, mas não menos importante, talvez mais importante aqui no âmbito dessa mesa, eu quero parabenizar as organizadoras do manual por contribuírem para o fortalecimento de agendas de pesquisa que são tão fundamentais para descolonizar as relações internacionais e para que o desenvolvimento da nossa área aconteça de maneira inclusiva e conectada com questões que atravessam as nossas vidas, né, de maneira muito presente. Então, eu estou ansiosa pelo diálogo que a gente vai ter aqui pela frente. Eu agradeço o espaço e passo a palavra para a Renata, que é quem vai fazer a mediação da atividade. Obrigada, gente. Obrigada, Renata. Oi, gente. Boa tarde, boa noite, né? Aí eu estou um pouco fora de espaço aqui, mas em ótima companhia. Meu nome é Renata, como a Isabela
já disse, quero agradecer muito o convite para, enfim, participar dessa conversa. Eu sou professora colaboradora ainda do Programa de Relações Internacionais, de pós-graduação em Relações Internacionais da UFPA, e fui pós-doutoranda, bolsista PNPD, durante 5 anos no programa. E, enfim, acho que a Bahia mudou a minha forma de olhar, de ver o país, e acho que esse é um laço definitivo, assim, para mim. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou só chamar a atenção para o fato de que, bom, como a Isabela disse, né, essa é uma atividade que se dá no contexto do segundo seminário Unilab-UFPA de Relações Internacionais. E eu queria chamar a atenção para o fato de que os editais de mestrado e doutorado do programa estão abertos, do PPGR e UFPA. E eu não sei, depois a gente vai, acho que, conversar, também vai divulgar os links, tudo para todo mundo se inscrever, né? Quem quiser aí continuar como pesquisador ou pesquisadora. Bom, acho que a ideia hoje, né, da nossa atividade é ter uma conversa em torno do Manual da Internacionalista Recatada, Relações Internacionais e Gênero. E para isso a gente recebe as organizadoras do livro, também autoras e uma autora. Né, então, a gente está falando de uma coletânea com um título muito saboroso, a meu ver. Eu fiquei muito instigada. Assim, eu confesso que de cara aceitei já pelo título. Assim, eu acho uma delícia. Então, acho que vai ser muito gostoso estar aqui. Eu vou apresentar as minhas convidadas e colegas, claro, nessa tarde e noite. Acho que seguir a ordem do primeiro nome. Então, Carol Pavese é professora de Relações Internacionais na ISPM, é PhD em Relações Internacionais pela London School of Economics, mestre em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas, né, da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, especialista em estudos europeus pelo Colégio Europeu de Parma, na Itália. É graduada em Relações Internacionais pela Universidade do Sul de Santa Catarina e em Ciências Sociais pela UFSC, na Federal de Santa Catarina. Possui experiência de docência e pesquisa na PUC Minas, na London School of Economics, na Universidade de Oxford. Atua na área de relações internacionais, com ênfase em cooperação internacional e organizações internacionais, principalmente nos seguintes temas: relações Brasil-União Europeia, integração regional, governança global e feminismo. Vou apresentar todo mundo e para a gente, né, ter uma conversa. E se eu cometer algum erro, vocês, por favor, me corrijam, porque eu sou péssima com essas coisas, com essas formas, assim. Mas a Débora Prado é professora associada do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, né, a UFO, doutora em Ciência Política pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em RI, Santiago Dantas, como eu já disse, né, da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, bacharel em Relações Internacionais pela Unesp, é pesquisadora do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, o SEDEC, e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. É coordenadora do Grupo de Estudos sobre Gênero e Relações Internacionais na UFO, o GENERI, e atua principalmente nos seguintes temas: paradiplomacia, governos subnacionais, federalismo, feminismos, e participa como host do podcast sobre política internacional Chutando a Escada, que eu acompanho e adoro. Vou só acrescentar esse detalhe irrelevante, mas não resistir. Lara Martim Rodrigues Seles, né? Lara Seles, possui mestrado em Relações Internacionais pela UNB, doutorado em Relações Internacionais pela PUC-Rio. Atualmente é professora adjunta no curso de graduação e no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UFO.
mesmo programa em que a Isabela é professora, é coordenadora do Grupo de Estudos sobre Gênero e Relações Internacionais, o GENERE, da UFO também, atua nos seguintes temas: teoria das relações internacionais, pós-colonialismo, feminismos e América Latina. Tchela Mazo é doutoranda em estudos feministas e de gênero pela Universidade do País Vasco, na Espanha, né? E tô metendo aqui uma impropriedade, mas só para... com graduação em Relações Internacionais pela Unesp, mestrado em RI pela UNB também. Já atuou como professora visitante na Universidade da Integração Latino-Americana, na UNILA, né? Como professora visitante da Universidade Federal da Grande Dourados, na Faculdade de Direito e Relações Internacionais também. Atualmente é professora assistente na Universidade Federal de Roraima, no Centro de Ciências Humanas. Tem experiência em ciências sociais, com ênfase em política global e antropologia feminista, atuando com temas como América Latina, feminismos e gênero, teorias pós-DI anticoloniais, corpo e afetos, movimentos sociais e educação. Eu quero agradecê-las todas por estarem aqui com a gente para essa conversa. E passo a palavra para... Bom, a gente nem combinou uma ordem, né, de fala. Então, não sei como vocês querem proceder. Não sei se Carol pode falar antes, Isabela. Acho que a gente pode ir falando juntas, né? Um pouco melhor. O que vocês acham? Acho que a ideia é, inclusive, bater um papo, né? Então, o pessoal que está assistindo e façam um bom uso do chat. A gente não consegue interagir com vocês de uma maneira, não com esse intermediário do chat, mas a ideia é de fazer um debate e ampliar, como se fosse uma conversa de bar, que é assim que a gente tende a levar os nossos podcasts, né, Débora? Então, romper um pouco com essa estrutura mais rígida da academia e discutir com a mesma seriedade, mas de uma outra forma, mais palatável, talvez, os temas. Eu queria agradecer enormemente o convite, dizer que é uma honra estar participando desse evento, agradecer ao Vitor por toda a organização, e lamentar que a gente não está numa sessão presencial. Acho que essa é a única parte ruim desse online, é mais cômodo, mas seria ótimo poder estar aí com vocês, conhecendo pessoalmente e também estar na Bahia, né? Sempre bom. Para mim é uma honra, inclusive, ter o curso de RI. Né? O meu pai é baiano, eu morei em Salvador quando eu era pequena, e ele estudou Ciências Sociais na UFBA, então tem uma relação afetiva, não com o curso, porque é muito mais jovem do que o meu pai, mas com o campus e enfim, a Bahia está no meu sangue, né? Então, sou meia baiana também. E queria, inclusive, agradecer vocês, né, por nos tirar, nos livrar-nos do mal, amém. Também nesse contexto pós-eleição, acho que é mais um motivo ainda para celebrar o Nordeste e a Bahia. Enfim... Sobre o livro, né, e sobre o podcast, para quem não conhece o Chutando a Escada, é um podcast de relações internacionais e que desde das fatídicas eleições de 2018 começou a abordar mais temas de política doméstica também. Então, a gente sentiu a necessidade de debater algumas atrocidades que foram cometidas ao longo desses 4 anos, mas de mergulhar também nesse campo. Né? E eu e a Débora começamos em 2018, despretensiosamente, meio anarquicamente, um quadro que chama Elas Chutando a Escada, que é um quadro que aborda questões de gênero, né? E sempre nessa linha de RI e de política internacional. E a ideia era justamente vir com essa pegada de trazer para um podcast para um público mais diversificado, muito amplo, né? O podcast tem um alcance que a gente chegou a uns 10 mil downloads por episódio, tem momentos que dá uma caída, enfim. Na época também
4 anos atrás a Podosfera não era tão diversificada, então a concorrência também era menor, mas o nosso público é um público que predominantemente não é de RI, né? Tem muita gente de RI, mas nossos ouvintes são bem... É uma comunidade bem plural e bem diversa, pessoas muito engajadas, muito interessadas, mas aí veio também essa proposta de trabalhar esses temas de RI, temas de política, e traduzi-los numa linguagem mais acessível e numa linguagem também mais agradável, tanto dentro de um formato de um podcast, quanto também levando em consideração esse público diversificado que a gente tem. E ao longo desses 4 anos foram dezenas de episódios, sempre com mulheres muito interessantes, e aí veio a proposta de fazer o livro junto com a Lara, né, a partir do genérico, elas vão depois expor um pouco mais, mas no âmbito da UFO também elas conseguiram via o genérico um fomento para a produção desse livro, e aí a gente tinha um certo capital disponível, e a gente deu uma corrida super louca para poder produzir esse livro a toque de caixa. As autoras também foram fantásticas em entender a pressa, mas a ideia foi fazer uma coletânea de alguns episódios, fazer a transcrição desses episódios e colocar um texto de introdução elaborado pelas autoras, comentando sobre os temas, às vezes atualizando essas entrevistas, né? E no final com sugestões selecionadas por essas autoras também sobre áudios, vídeos, enfim, outro tipo de leitura que não acadêmica, mas relacionada ao tema, né? E acho que, nesse sentido, a gente ficou muito feliz com o resultado, não só pelos textos que foram produzidos, né, por todo o afeto que foi colocado nesse livro, mas também por ele manter essa linha da proposta do podcast e do nosso anseio, inclusive pessoal, de poder fazer com que a gente cada vez mais ultrapasse os muros da academia, deixe os muros da academia e leve a academia para a sociedade em geral, né? Acho que, e trabalhando temas de gênero, isso se faz ainda mais necessário, né? É parte também de um certo ativismo, e acho que esse livro ter sido publicado com esses capítulos, né? E tem temas muito atuais, inclusive, que vão e voltam, e olhando o livro novamente para poder pensar nessa nossa fala de hoje. Por exemplo, a gente tem um capítulo que foi um dos primeiros que a gente fez com a Kazar Masumi, que é iraniana, e ela fala sobre a experiência dela no Irã enquanto mulher, a experiência familiar, as revoluções iranianas, e traz uma perspectiva, uma narrativa muito pessoal sobre a sua vivência enquanto uma mulher iraniana, e hoje esse tema não poderia ser mais relevante, né? Inclusive a Kazar manda todo um beijo e solidariedade para ela e para as mulheres iranianas que estão passando por um momento de muita luta também, né? E que serve de muito exemplo para a gente, inclusive, para pensar esse ativismo. Mas, nesse sentido, é muito interessante ver como a luta feminista ela é contínua e como essas agendas vão e voltam, né? E tem essa sequência. E, enfim, acho que era assim. A gente coloca ele um pouco de lado, né? Tá aqui, lindo. A gente vai até colocar o link para vocês depois. O livro está disponível para download em PDF, então também sempre pensando nessa divulgação do conhecimento e da democratização do conhecimento, a gente disponibilizou ele num PDF gratuito, né? Aí vocês têm o link, vocês conseguem baixar, quem quiser comprar também pode adquirir uma cópia física do livro, mas acho que é o fruto de uma construção coletiva, né? Com a participação, o apoio também do Geraldo Zaran e do Felipe Mendonça, que são os idealizadores do podcast, os pais do podcast, que nos apoiaram muito também na elaboração do livro de várias formas, né? Mas é um esforço coletivo de muitas mulheres, tem muitas mulheres aqui por trás, e nesse sentido é um projeto muito bonito. Bom, vou pegar um momentinho aí da minha fala.
Pedia só, inclusive apareceu o link do livro aqui, né? Vou pedir só uma correção, que tá, Manual da Internacionalista é recatada, né? Apareceu cansada. Eu também tô. A gente essas internacionalistas estão... Eu dei uma gargalhada aqui, eu vou até já explicar a gargalhada, porque eu vi o comentário da Débora. Também estamos já tem o nome para o volume 2, Renata. Exatamente, temos o nome para o volume 2. Eu ia falar um pouquinho só para resgatar, né, esse histórico, assim, o próprio título, ele veio de um episódio que nós gravamos no Chutando sobre violência, né, e assédio contra as mulheres na academia, né, e era uma pesquisa focada, inclusive, com relação à violência de gênero na área de relações internacionais, né? Foi um dos capítulos que a gente problematizou melhor, mais assim, a fundo essa questão. Foi uma pesquisa da Mariana Baccarini, da Xamã e da Hélia. E aí ele fez parte do terceiro momento, quando a gente discute o machismo estrutural, né? Então, um dos capítulos foi esse machismo estrutural na academia. A Márcia Barbosa, que é uma grande... a gente tem um ganho, para mim, participar do Chutando a Escada e atuar ali. É mais prazeroso e dá muita alegria mesmo. Fico muito feliz assim, com o retorno da Renata. Mas assim, a gente conheceu tanta gente e a gente tem possibilidade de divulgar pesquisas assim que a gente não teria tanto contato, porque vai para além da nossa área, né? E aí, só para citar, por exemplo, a Márcia Barbosa, a área dela ela é da química, né? E ela é uma professora que recebeu prêmios da pesquisa dela, né? Mulheres no L'Oréal também, vários outros projetos. E aí ela falava sobre os enfrentamentos que ela tinha quando ela entrou na academia, como ela tem até hoje, né? E foram episódios e aí naquele momento a gente estava naquele contexto da mulher, da discussão sobre a mulher do Temer, né? Bela, recatada e do lar. A gente tinha acabado de vivenciar o golpe institucional, que é onde a gente começou de fato a identificar já tinha um processo anterior, mas o colapso da democracia brasileira começa ali de forma bastante simbólica com a saída da Dilma, um golpe extremamente misógino, violento, né? Quem assistiu as cenas deploráveis que a gente viu no Congresso, né? E aí, por isso, a gente estava comentando, né? O que se quer das mulheres, né? É isso, né? São as mulheres recatadas e do lar. Daí surgiu essa proposta do título, que então foi um título de um episódio que se tornou o título do livro, né? E a gente fez um recorte, né? Conversando com eu, Lara e Carol, nós três, a gente conversou sobre fazer um recorte para gênero e relações internacionais, né? Que de alguma forma fizesse esse debate também para a RI. Então, alguns episódios a gente não incluiu aqui, mas a ideia é que a gente espere, né, que tenha recursos para publicar outros volumes, né, quem sabe, dos episódios, né? Então, assim, foi um processo de aprendizado contínuo, né? As autoras trouxeram contribuições importantes, todas elas foram convidadas a reescrever, então nós transcrevemos os episódios, foi um trabalho hercúleo de uma equipe também técnica que a gente coloca no livro, né? A quem eu quero agradecer imensamente, né? Mestrandas, mestrandos, o próprio Felipe trabalhou também na equipe técnica, ajudou a gente na coordenação, até na organizar e pensar o trabalho, né? Enfim, várias pessoas aqui, mas rapidamente o Felipe Mendonça, a Débora Lemos, Isabela Fontaniello, Isabela Caetano, Leonardo Santos e Maria Júlia, e a Vitória, que também fizeram todo esse trabalho. Então, a gente teve o trabalho de transcrição e depois de trazer para uma linguagem para publicar no livro. E aí nós tivemos a contribuição das autoras que fizeram a introdução e avançaram também, né? Algumas já apontaram algumas questões mais contemporâneas. E aí eu quero ouvir muito a Tiela também para ouvir dela também essa experiência de como foi participar da construção desse livro, né? Mas eu acredito que quem lê o livro percebe como toda essa discussão ela é vivencial, né? E sobre como os episódios são muito marcados, né? De uma conversa que traz um debate contemporâneo, mas ao mesmo tempo pesquisas riquíssimas, né? A gente traz um conteúdo assim muito importante, né? Todas as autoras contribuíram assim com as pesquisas delas, com a vivência que elas tiveram. Então, a ideia foi essa mesmo, de divulgar
mas também esse livro também funciona como, né, pode ser um material de pesquisa também, né, não é só uma conversa informal, né, são pesquisas importantes de mulheres que são respeitadas, ou que deveriam ser muito mais respeitadas do que de fato são, e a própria denúncia vem em um dos capítulos, né, mas toda a discussão sobre gênero e política internacional, que a gente faz na primeira parte, a discussão sobre gênero e feminismos no Brasil, né? Então, a Flávia Biroli traz a discussão de democracia, a Flávia Mello sobre o debate sobre ideologia de gênero, que permeou toda a discussão das eleições agora desse ano, e que vai ficar na pauta, porque o movimento conservador vem com essa afronta à discussão de gênero, né? Para proibir, censurar esse debate, né? A discussão do feminismo indígena, que a Tiela vai falar aqui, com certeza, com muito mais propriedade, vai trazer toda a experiência, a vivência dela. Então, assim, várias outras, né? A Juliana Perrone. Então, nós vamos, inclusive, sortear esse livro para quem está aqui assistindo. Ele está disponível em PDF, nós disponibilizamos no site do Chutando a Escada, mas quem quiser também adquirir uma cópia, nós temos alguns livros impressos. Não temos muitos, mas temos alguns. E, enfim, falei demais. Vou passar a palavra aqui para a Lara, e depois vamos ouvir a Tiela, ou se vocês, enfim, fiquem à vontade da forma. Estou adorando essa dinâmica, assim. Tá tudo meio doido, né? Mas acaba dando Não tem problema, a ideia é conversar, né? Vamos conversar, estou adorando a dinâmica. Oi, gente, vocês me ouvem? Eu tive uma queda aqui na internet, voltei, mas pelo que eu vi, né, basicamente, a Débora e a Carol falaram quase tudo, né? Vou só fazer alguns poucos comentários. Agradeço de início, né, o convite. Eu realmente tô mexida com cansadas, porque eu acho que traduziu tão bem o meu estado atual, o meu estado de hoje, internacionalista cansadas, que eu acho que eu vou adotar esse título alternativo. Eu acho que é o não dito, o ato falho, né, do nosso livro. Achei importante aqui. Então, muito do que elas disseram, né, já contemplou um pouco desse projeto, esse projeto que então foi essa parceria realizada entre o Genere e o Chutando a Escada. É interessante colocar que essa foi uma verba que Débora e eu conseguimos, muito focada na extensão. Nossa ideia era, né, atuarmos mais na extensão, e veio a pandemia, e o livro foi, né, uma saída para essa extensão com os alunos, né, de algum modo, para ter um produto que a gente conseguisse dialogar com a sociedade. E eu gosto muito de pensar nesse livro, eu não sei se é algo compartilhado, mas eu gosto de pensá-lo como um manifesto, sabe? Por muitos motivos, assim. Um manifesto porque eu acho que ele tem como alvo esse público mais amplo, como a Carol falou. Não acho que foi um livro que foi pensado para o público especializado, né? Até porque não é o público do Chutando a Escada, e porque eu acho que ele traz, de formas muito diferentes, um desejo de pontuar uma postura política, de dizer, no mínimo, que não somos, porque eu acho que o título tem essa brincadeira, né, essa ironia, porque o nosso título conta o que é pelo que ele não é, né, através dessa ironia, né. Então, ele é um antimanual, que se intitula como manual, né, porque se tem algo que os textos não fazem é dispor regras de comportamento ou dispor fórmulas sobre o que deve ou não ser, né, performances femininas ou feminizadas. Pelo contrário, ele vai justamente ampliar o espectro, né, do que pode ser essa experiência vista a partir de muitas posicionalidades de nacionalidade, de classe, de etnia, né, então, de profissão. Então, acho que ele traz, né, o contrário do que um manual poderia dispor. Ele também se apresenta recatado para dizer que não é, né, para reivindicar, brincar e contestar essa palavra, né, esse significante que nos foi colocado. Então, eu acho que, além dos conteúdos, que são, como as colegas colocaram, muito ricos, eu acho que ele também por si também essa manifestação de resistirmos àquilo que talvez fosse uma
algum tipo de, né, de estereotipia colocada sobre a experiência de ser mulher no internacional, na experiência acadêmica, né? Então, acho que o título foi muito acertado por isso. Acho que ele pegou um pouco desse espírito, né? Ai, desculpa. Vou segurar assim. Desse espírito. Eu gosto de pensá-lo como esse manifesto, né? Que vem de uma forma bem-humorada, mas para produzir aí alguma espécie de subversão também, né? Então, na forma da linguagem, etc. Eu acho que o manual também ele é muito filho do seu tempo, né? Como todo manifesto. Então, não só no título, né, que vem nesse momento onde essa perspectiva do recatada se coloca e se provou permanente sobre nós, né? Acho que a agenda do conservadorismo de costumes é algo que está aí e não nos deixará tão cedo, né? Então, ele é filho do seu tempo também pelo título, mas também eu acho que ele lança muitas agendas, né, importantes e que, para o bem ou para o mal, se mantém junto conosco, provavelmente, pelos anos que virão. Então, eu penso que, ao ouvir a Tchela, depois acho que esse espaço pode ser um espaço de discussão sobre essas agendas, né? Então, como as colegas colocaram, a gente discute economia política internacional, discutimos trabalho, feminicídio, né, violência de gênero, a questão de raça e etnia, e algo que me parece que foi, né, um tema importante para o seminário, né, de vocês, que é o papel da internacionalista, mas que é o papel das mulheres no campo das RIs, né, nas suas múltiplas formas de se manifestar profissionalmente, né, que pode ser academicamente, pode ser numa organização internacional, pode ser como pesquisadoras ou não, ativistas, enfim, como cada um escolher esse seu caminho profissional, mas o papel também, né, de ocuparmos esse espaço e produzirmos também as relações internacionais. Então, acho que tem pontos muito interessantes aqui para serem discutidos. Tem um segundo tópico que é sobre Brasil, então, embora a gente esteja pensando política internacional, tá passando um avião, gente, aqui, desculpa, não sei se deu para ouvir. Deixa eu deixar ele terminar de passar, porque está bem forte aqui. Bom, foi. O segundo. O avião foi e levou a internet. Levou, pois é. Vou esperar uns minutinhos. Bom, a gente espera, eu posso preencher um pouco esse... Pode ser, claro. Eu estava aqui assim já, porque é curioso, né, acho que como a teia da vida se tece. Eu conheci o Chutando a Escada no primeiro curso de Relações Internacionais que eu dei, na UFPA, por alunos, os alunos que me apresentaram. E então eu fiquei lembrando disso, assim, porque realmente tem um caminho, né? Não é só que a gente sai, assim, a academia, a gente também não se conhece, né? A gente não conhece as coisas que a gente faz fora da academia, necessariamente. E tava lembrando disso, saudade da Bahia. Ai, gente, eu caí e voltei, mas eu já estava encerrando. Era isso, assim. Eu acho que essas são agendas que a gente pode conversar um pouco depois, se os alunos e as alunas tiverem interesse, né? Porque eu acho que essa será uma pauta que seguirá como parte da nossa agenda nos próximos anos. Com certeza. Tchela. Obrigada. Olá, gente. Boa noite. Me avisem qualquer coisa das oscilações aí da internet. Bom, primeiro agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder conversar um pouquinho com o Nordeste, eu agora que estou no Norte. É muito interessante essas conexões. E também sou muito feliz de poder participar desse livro manifesto, dessa grande obra, que é o Manual da Internacionalista Recatada. Reforçando um pouco o que as colegas trouxeram, eu já vou falar da nossa participação específica do capítulo, mas eu queria reforçar um pouco o sentido dessa obra.
principalmente para o campo das relações internacionais, porque a gente está conversando aqui com o público de relações internacionais, mas não apenas. Uma coisa que a Débora trouxe, e eu acho que destaca a qualidade desse livro, é que ele tem um aspecto vivencial. Eu acho que foi muito acertada a escolha das organizadoras de transcreverem entrevistas, que a princípio foram divulgadas em formato de podcast. Isso dá para a gente uma proximidade, isso dá para a gente um contato com a experiência da pessoa que falou e aproxima a gente de uma outra forma de construir e manifestar conhecimento, que é a oralidade. Isso também é um dos desafios da constituição desse livro, foi a gente transcrever, né, as organizadoras com apoio discente transcreverem, e a gente depois tem que trabalhar com um texto que foi pensado para ser comunicado pela via oral. Então, é muito interessante esse trabalho. Para mim, foi muito saboroso e, ao mesmo tempo, desafiador lidar com um texto que encontra caminhos que vão da voz à palavra escrita. E isso ficou marcado, eu acho que nos capítulos, essa transição, ela ficou marcada e acho que é positiva no sentido de aproximar. Eu me sinto próxima quando eu leio o capítulo, por exemplo, o primeiro capítulo sobre mulheres no Irã, eu me sinto próxima da autora, eu sei um pouquinho das vivências dela. Então, isso é um aspecto muito interessante, eu acho também interessante para o campo das relações internacionais. Lembrando a máxima, né? O pessoal também é internacional, desde um ponto de vista feminista, isso nos interessa e nos interessa muito. Além dessa experiência, dessa proximidade que o texto nos permite, né, que os capítulos nos permitem, eu também queria destacar o que a Carol e a Lara já falaram, do aspecto histórico. Eu acho que também é um manifesto no sentido de um manifesto contra o neoconservadorismo. Essas entrevistas foram realizadas no período de 2018, 2019, não sei se chega a 2020, mas um momento histórico muito particular do Brasil e que a gente precisa se manifestar. E eu acho que o livro capta muito bem as manifestações diversas, principalmente do âmbito brasileiro, mas não só. Eu acho que vários capítulos estão tocando, enfrentando a onda neoconservadora no Brasil, seja através das mobilizações camponesas, das mobilizações indígenas, das mobilizações de intelectuais, de feministas. Eu acho que, então, é um marco no sentido histórico da mobilização feminista no Brasil e como isso chega no campo das relações internacionais. Outra coisa que eu acho interessante do livro é que ele não é restrito a pesquisadoras do campo das relações internacionais. Isso faz dele uma obra feminista. Eu acho que ele aproveita o melhor que a interdisciplinaridade e que o ativismo feminista possui, né? Então, é um texto formado por autoras, por exemplo, eu converso com uma ativista indígena e uma professora da Universidade Intercultural Indígena, que vem do movimento Sem Terra. Então, trazer elas para o campo das relações internacionais, conversar com elas também sobre relações internacionais, é algo muito interessante. E aparece também entre outras autoras do livro. Ajuda a gente também a ter não só pautas, agendas de debate e de luta, que são ainda, que foram pensadas há 5 anos, mas ainda são recorrentes, então esse é um aspecto importante. Mas não só isso, ajuda a gente a identificar quem são as lutadoras, quem são as feministas, quem são as pessoas que estão se manifestando, que estão pensando nesse contexto, dentro e fora da academia. Então, é também um mapa que eu acho que tem uma densidade teórica e intelectual, que às vezes leituras desatentas deixam passar, porque essa oralidade, mas tem uma densidade, porque as autoras, ainda que com poucas palavras, trazem muito dos campos de pesquisa e da luta, do histórico de luta delas.
E então esse nome recatada interessa para a gente exatamente enquanto alvo de subversão, enquanto manifestação de da superação desse feminino que é submisso e do convite a uma multiplicidade subversiva. Como dizia Irigaray, a gente pode ser também essa multiplicidade subversiva. Nesse sentido, pode ser lido como um manual, um convite, né, a manifestações e corpos múltiplos. Falando especificamente do meu capítulo, que não é só meu, na verdade eu sou uma mera mediadora, eu conversei, ele se chama Nosso Corpo, Nosso Espírito. Eu conversei com a Cristiane Pancararu e com a Sandra Procópio, como a gente organizou essa conversa. Primeira Marcha das Mulheres Indígenas do Brasil, que aconteceu junto com uma marcha das Margaridas, uma marcha das mulheres camponesas que acontece há bastante tempo. Então, um pouco da nossa conversa era para captar essa coalizão. Eu acho que um elemento que me motivou, junto com o convite que a Débora trouxe, para construir esse capítulo, essa conversa que depois virou capítulo, era pensar nessas coalizões, que eu acho que também é um tema histórico do feminismo e continua atual. Como a gente pensa essa mobilização de mulheres indígenas, de mulheres camponesas, eu ali atuando como uma feminista intelectual, no sentido de que eu não estava filiada lá naquela conversa, vinculada a nenhum movimento, eu estava ali como uma professora, uma pesquisadora de relações internacionais. Então, propor essa conversa, escutar delas o que era viver aquele momento de 2019, foi muito interessante. E a Cristiane Pancararu deu para a gente uma conjuntura, detalhes de como foi organizada a primeira Marcha das Mulheres Indígenas, e a Sandra Procópio trouxe para a gente a percepção, né, a relação dela sendo uma mulher no Movimento Sem Terra, mas principalmente estudando, pesquisadora e atuando numa faculdade intercultural indígena. Isso conta também do contexto específico de onde eu estava no momento, que era a Universidade Federal da Grande Dourados, onde a gente tinha um relacionamento necessário com as mobilizações indígenas, né, levando em consideração que a gente vive lá um contexto de genocídio contra os povos Guarani e Kaiowá. Então, esse capítulo também é fruto desse contexto, é fruto dessas interações, então minhas interações pessoais com a Sandra Procópio, no que se refere às mobilizações, as articulações, e também o contato com a Cristiane Pancararu para conhecer um pouco mais, né? A Cristiane Pancararu também é do Nordeste, doutoranda, eu acho que nesse momento ela já defendeu o doutorado dela no Museu Nacional, então ela tinha uma inserção, acho que ainda tem, na APIB, muito relevante, né? A Organização dos Povos Indígenas do Brasil, contou para a gente como foi a organização dessa primeira Marcha das Mulheres Indígenas, um fato histórico que eu acho bonito estar no capítulo, porque apesar dessa onda neoconservadora tão forte, querer que a gente seja recarregado, existe uma diversidade de... Oi? Agora tá bom. Voltando. Então, tá. Acho que tá mais estável. Tchela, a gente não te ouve. Bom, talvez ela tenha travado. Né? Acho que sim. Acho que ela vai precisar sair e voltar. A gente tem uma pergunta até agora, acho que o pessoal está ali. Tá voltando, peraí. Deixa eu ver se ela vai me escrever. Eu vou falar para ela. Eu vou
vou me meter de novo na conversa, só porque eu não resisto. Então, eu fiquei realmente fascinada pelo título, e eu acho que, como vocês comentaram, ele é muito feliz, assim, ele acho que situa no tempo, né? Mas comunica de uma maneira eficaz, porque tem uma longa duração, né, desse recato. Não é algo também que tenha aparecido ali em meados dos anos 2010, né? Então, eu acho que um dos desafios, assim, que eu pelo menos me ponho, né, é pensar como as coisas se reconfiguram. E eu acho que a minha impressão, enfim, olhando para o curto prazo, né, para o nosso passado recente, é de que teve uma reconfiguração importante, assim, mas com respostas ainda mais importantes do que a reconfiguração, né? A Tia falava, enfim, da coalizão de mulheres, né, mulheres indígenas. A gente vê a emergência de lideranças indígenas, mulheres importantes, né, no processo, na verdade, da própria articulação do movimento indígena no Brasil. E então acho que tem essa reconfiguração do grande campo, né, que é a partir de um momento específico, né, em que essa ideia de recatada aparece com destaque, né, ali numa enunciação desde um lugar muito privilegiado, de homens que dizem as mulheres, né? Acho que tem muitos elementos saborosos já no título que tornaram o livro para mim suculento, assim, para usar um termo que os meus amigos antropólogos me fizeram incorporar ao meu vocabulário, assim, já que a gente está falando tanto, né, de oralidade e tudo mais. Eu acho que esse é um outro elemento que me chama a atenção no livro e nas falas, né, de vocês, assim, na conversa que a gente está tendo, que para a relação que me parece, e eu não quero aqui essencializar, não, mas trabalhando na chave do historicamente constituído, né? Acho que há uma maneira muito particular de conversar, né? E eu acho que partir de conversas é instigante, porque eu acho que em conversas a gente não se compromete com algo acabado, né? Sem arestas. A gente se compromete com uma prática de pensar com a outra pessoa, que muitas vezes passa por atravessar o que a outra está falando, interromper e tudo mais. Mas a interrupção é para pensar com, ou seja, para se enganchar com aquilo que a outra fala, né? Não para ensinar algo que eu acho que não é muito próprio, assim, né? Eu pelo menos acho. E aí a figura do macho palestrinha, né, que também é uma outra figura emergente no passado recente, cujo nome é emergente no passado recente, também é saborosa, assim, porque eu vejo muitas vezes uma coisa assim, não interromper. Não, a gente se interrompe muito, né, assim, eu me percebo interrompendo muito e gosto de ser interrompida, porque a interrupção, ela denota essa provocação do pensamento que mal consegue se segurar, mas pelo enganchamento, né? Pela conexão com a palavra da outra, com aquilo que a outra comunica, né? E eu achei super feliz, assim, vocês trazerem isso, adorei vocês trazerem essa dimensão da comunicação. Claro, a comunicação não é nem a comunicação, é a comunicação de pessoas que são, em parte, pesquisadoras, mas querem participar no debate, né?
e também para a forma, né? Para como o livro reflete essa forma, né? Ou tem um compromisso com essa prática. Acho super instigante, queria só dizer que eu adorei isso, e, enfim, se vocês acharem que o que eu disse tem algum sentido, por favor, fiquem à vontade para falar. Tchela, a sua internet estava instável, eu aproveitei para, como eu estava dizendo, me enganchar com coisas que você tinha dito. Ótimo. Carolina, Lara, Débora também, mas por favor. Eu ia concluir dizendo que o título do capítulo que eu contribuí junto com a Cristiane Pancararu e a Sandra Procópio se chama Nosso Corpo, Nosso Espírito. E eu tenho quase certeza que é a Débora que optou por esse título, e eu acho ele muito potente. Acho que ele transmite esse convite desse, mais do que manual, manifesto, convite para a transgressão mesmo das formas de ampliação das sensibilidades políticas. Acho que fico com essa expressão, ampliação das sensibilidades políticas. A importância de pensar o corpo e repensar as formas de agência política. Acho que essa expressão, nosso corpo, nosso espírito, tem muita coisa aí que a gente pode discutir, que acho que a gente, como analistas de relações internacionais, acho que a gente tem muito o que ampliar mesmo das nossas percepções, das nossas agências mesmo, né? Pensando, focando em agências outras, formas outras. Acho que é um convite também para a gente ampliar as nossas sensibilidades. Se eu puder fazer até um gancho também com o que ela falou, eu estava olhando aqui, né, o livro, e o final da apresentação do livro, ele se encerra com esse debate, com esse convite que Tchela falou, né? A gente encerra a apresentação dizendo, olha, o nosso interesse, em alguma medida, é que novas perguntas e respostas possam surgir e que as posições de entrevistadas, entrevistados, ou entrevistadoras e entrevistadores sejam reivindicadas, ocupadas e pluralizadas por aqueles que nos leem e nos ouvem. Né? Então, acho que tem um pouco isso, de que o podcast sempre teve seus ouvintes que estavam ali meio que compondo a conversa, só que mais quietinhos, né? A gente que ouve podcast, a gente se sente um pouco dentro da conversa, né? E eu acho que a transcrição da entrevista tinha um pouco disso, né? Você está lendo ali a entrevista, você participa, porque você é o leitor, mas você ainda está ali numa posição um pouco mais silenciosa. Então, a ideia é que talvez isso seja replicado em outros círculos de conversas, né? Então, que você seja um entrevistador com o seu grupo, faça perguntas e reivindique, né? Então, para que a gente repense o valor da conversa no nosso fazer, né? Científico, mas também no nosso fazer social, né? Eu acho que existe, atravessando todo o livro, esse valor comum, né? Do conversar, né? Do ouvir e do falar, né? Então, eu acho que esse é um ganho muito interessante dos feminismos, no geral, como Tchela disse, né? E que as RIs, por muito tempo, ter sido uma área hegemônica de homens brancos do norte global, essa é uma prática pouquíssimo exercitada, né? Onde tem muito mais o campo das fórmulas dadas e as teorias com verdades relativamente cristalinas ou cristalizadas, que são impostas a nós, né, em alguma medida, agendas de pesquisas que foram naturalizadas e pouco problematizadas, né? Então, acho que essa já é um aprendizado feminista, né, ou da ocupação das mulheres nesse espaço, né, que é o valor desse diálogo, né. E aí eu acho que tem mais edições para vir, né, gente? Já tem até um título aqui. Com mulheres trans, a gente tem que conversar mais com o movimento negro, né? Acho que a gente tem muito mais coisas aí para Sim, e já que
já que é um título sempre contextual, né, situado, eu realmente acho que mulheres internacionalistas cansadas é um exemplo de nós mulheres que, atravessando 4 anos deste governo, nos sentimos, assim, né? Acho que o esgotamento, né, a exaustão, né, de fato, é algo que nos caracteriza e que, enfim, apesar da brincadeira, eu acho que tem muito diagnóstico também, assim, não no sentido de patologias, mas diagnósticos políticos por trás do cansaço, né, enquanto estratégia de desmobilização que foi um pouco feito, né, e como a gente usou esse cansaço para, né, sair um pouco dessa também, né, juntas. E como essas questões de gênero também ficaram apagadas na academia durante o período de pandemia, né? Como essas interseccionalidades sumiram. Eu acho que a gente vinha numa trajetória muito tímida de abrir alguns muito pequenos espaços para diálogos, né? Porque quando a gente fica inserida dentro desse círculo, desses espaços que a gente está aqui, ou quando a gente ainda está numa mobilização enquanto estudante, enquanto graduanda, ou vendo núcleos de estudo sendo criados, acho que isso gera uma percepção talvez excessivamente otimista de que a realidade se modificou, quando, se a gente dá um passo atrás, a gente vê que não, né? Que ainda são pequenas brechas numa janela que permanece ainda fechada, mas tem uma rachadura e é nela que a gente enxerga, né? E aí parece que quando a gente põe o olho, aquela janela ela nem existe mais. Acho que é importante a gente fazer essa ressalva e ter essa cautela quando a gente pensa a luta das mulheres e a presença das mulheres, e nós todas estando aqui, né? Imagino que tenha várias alunas e alunos de graduação muito mais interessados, inclusive, do que os nossos pares nessas agendas, né? O que é muito bem-vindo e necessário, mas acho que esse recatada, ele ainda se coloca no sentido de ser uma imposição que em muitos espaços a gente é forçada a talvez se silenciar um pouco mais do que gostaria, ou não gritar o tempo inteiro, né? A engolir muitas coisas. Acho que esse é um desafio bem posto, né? A gente fez alguns episódios que acabaram não entrando no livro, porque vieram depois, mas onde a gente discute gênero e pandemia, né, a questão da saúde das mulheres negras, inclusive, violência de gênero, como ficou acentuada durante a pandemia. Então, acho que vale, inclusive, uma nova edição para a gente poder trazer essas reflexões dessas cicatrizes e dessas feridas que ainda não cicatrizaram, mas que não só esse governo, mas que a pandemia abriu ou rasgou um pouco mais, né, na nossa sociedade, no que tange à desigualdade de gênero. E aí tem sempre pelo menos dois olhares, né? Tem uma questão das temáticas com as quais, de uma maneira ou de outra, acho que todas e todos conseguimos nos relacionar com esses temas, né? Mesmo sendo uma questão longínqua às vezes, ou que parece não fazer parte da nossa agenda, ou não faz parte da nossa agenda de pesquisa, mas isso é muito interessante, como sempre tem um elemento no qual a gente se identifica nessas narrativas, né? Para ver como há um conteúdo muito pessoal e muito íntimo por trás das questões de gênero, mesmo a mais acadêmica. E tem essa questão também de nós enquanto sujeitos, né? Essas mulheres todas fazendo pesquisas que às vezes se relacionavam com gênero, outras nem tanto, mas também são sujeitas dessa própria violência, né? Nós somos sujeitas dessa própria violência. E aí a gente aqui num formato virtual que a gente não conceberia pré-pandemia, né? Também mostra o quanto essas questões ficaram de novo abafadas. E aí volto porque eu estava, né, no início dessa minha fala, dessa minha intervenção, e aí refletindo, por exemplo, sobre a questão da maternidade, né? Eu, enquanto mãe solo, por exemplo, tive que fazer, eu não sei como eu consegui sobreviver, assim, em todos os sentidos, fisicamente, mentalmente,
né, assim, profissionalmente, pessoalmente, todos os entes possíveis, a esse desafio que foi a pandemia, e tendo com uma criança que estava com 5 anos em casa, né, e, então, assim, tendo iniciado um trabalho novo, então, com todas as demandas de uma nova universidade, uma universidade particular que não cessou, a gente não teve interrupção das aulas, e a carga de trabalho é latente, né, com aulas à noite até 11 da noite, e uma criança aqui jogada no chão, dormindo sozinha, no meu pé embaixo da mesa, né, então, assim, essa invisibilidade, acho que a pandemia, ela tornou mais invisível muitas das violências, né, e deu mais, e quando a gente torna invisível, a gente dá mais espaço para que essas violências se acentuem, porque elas não ficam onde elas estão, né, são processos e são movimentos, e o silêncio dá espaço para que esse movimento vá nessa direção de mais desigualdade em todas as agendas, mas no nosso caso aqui, na agenda de gênero, né, então tem essa questão da pandemia que eu acho que é importante a gente trazer para, e óbvio, né, num contexto de um governo desastroso também, então assim, para a luta das mulheres, sinceramente, eu acho que 4 anos depois, a gente está num lugar pior do que estava antes, né, acho que assim, se avança em algumas agendas de pesquisa, se avança em alguns movimentos, mas, por exemplo, nesse meu computador aqui tem um adesivo que eu me recusei a tirar, que é do Ele Não, que eu coloquei em 2018, e o Ele Não sumiu agora em 22, né? Onde estavam essas mulheres que se mobilizaram, que fizeram esse movimento? A gente está presente, é óbvio, mas a gente se diluiu em outras agendas, em outras causas, aquela força das mulheres que iam derrubar e que, de certa forma, também contribuíram muito para derrubar o Bolsonaro, mesmo assim, mas esse ruído todo que a gente fez lá em 2018 desapareceu, ou pelo menos eu não vi um resgate do Ele Não, da forma como a gente viu, né, de protestos das mulheres, então, assim, tinha mulheres contra o Bolsonaro e tudo mais, mas não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, mas eu estava louca para ver as camisetas de novo, né, do Ele Não, resgatando essa voz das mulheres e essa unidade que se gerou lá em 2018, quando o Bolsonaro era só um possível pesadelo e uma ameaça, uma grande incerteza, né? Acho que tirá-lo em 2022 muito mais importante do que, inclusive, impedir que ele ganhasse em 2018, porque ainda nem se sabia, né? Então, assim, agora é óbvio, né? O estrago, e eu acho que esse país não ia sobreviver a mais 4 anos desse governo, que ele não conseguiu acabar em 4, ele sepultaria com mais 4, inclusive a questão de gênero, né? Mas veja como ainda parece, por isso a importância da gente reforçar esses movimentos e não deixar eles enfraquecerem e nem achar que são sempre movimentos num progresso linear, sem retrocessos. Acho que a pandemia e esses 4 anos trouxeram um retrocesso visível, obviamente, nas condições materiais da desigualdade de gênero, né? A desigualdade se acentuou, o empobrecimento das mulheres ficou maior, a violência contra as mulheres ficou maior, a dificuldade das mulheres de inserção no mercado de trabalho ficou maior, e a gente ter o Bolsonaro agora com 49% de votos, numa agenda extremamente misógina, mostra que a sociedade ficou pior, né, em relação à igualdade, ao direito das mulheres. Você tem 49% que achou que isso não era importante, no mínimo, né, para não dizer que fechava com essa, que fecha com essa violência, né, então, inclusive muitas mulheres, né, então, assim, o meu saldo desses 4 anos é sempre no sentido de continuar, de ver mais ainda a importância da luta, o que me motiva, né, mas, objetivamente falando, eu acho que houve muito retrocesso, e que hoje, em 2022, eu vejo as mulheres num lugar pior do que a gente estava em 2018. Depois eu encerro no minha fala final com uma nota mais otimista, tá? Mas eu tendo a ser essa pessoa que traz as más notícias ou faz o papel de advogada do diabo. Eu também iria por aí, na verdade, assim, eu
vou um pouco iria na mesma linha. Eu gosto de olhar as novidades, mas também acho que a gente não está num lugar melhor do que a gente estava há 4 anos. E agora, acho que tem muito de cansaço, então realmente o manual das mulheres, das internacionalistas cansadas, me parece oportuno. Queria fazer uma pergunta para vocês, da Joyce Aquino, que apareceu no chat. Não sei se a Joyce quiser depois se apresentar pelo chat. Mas, bom, ela dá parabéns pelo livro, né? E quer fazer uma pergunta, que é: como vocês visualizam, a partir do livro e além dele, a questão de como o protagonismo das mulheres é pouco ou nada visibilizado nos processos internacionais? Eu não sei se vocês concordam com esse diagnóstico, mas enfim. Posso começar? Tudo bem? Bom, antes de mais nada, gente, eu me lembrei, escutei todas as falas de vocês, eu acho que também o livro, ele está num contexto assim, né? Ele nasceu em um contexto pandêmico, né? Todo esse processo de 2020, a gente foi no final de 2020 gestando isso. Então, eu quero agradecer, assim, porque eu acho que é uma oportunidade única que nós não tivemos, porque 2021 ainda não estávamos vacinadas, né? Eu mesma ainda não estava com a vacina, então a gente não fez encontros assim de divulgação do livro, né? Da forma como a gente gostaria. E eu acho que é uma oportunidade assim incrível. A gente eu me lembro quando a gente foi conversar no projeto, por conta de execução orçamentária, ele teve que sair em 2021, mas foi assim, tipo, dezembro de 2021. Eu falei, não, tinha que sair na ficha catalográfica 2022, porque inclusive fazia muito mais sentido para a gente, né? Conseguir ter tempo para divulgar, senão fica da impressão de que, nossa, já lançou lá e já passou. Na verdade, a gente tem que ter esse recuo histórico aí, pandêmico, né? E todos esses relatos vão reforçar a necessidade de que as questões estão postas, né? A agenda continua. E aí eu queria traçar um comentário, a minha resposta / comentário com o questionamento da Joyce, né? Já agradecendo de antemão o seu interesse assim, em dialogar com a gente, né? Eu acredito que são agendas importantes que a gente pode pensar num segundo livro, ou inclusive todo mundo está aqui para refletir, que vão trazer sobre como a gente permanece invisibilizado ou silenciado, e como existe um movimento também de barrar essa discussão, né, de gênero, inclusive no campo das relações internacionais. Acho que isso fica muito evidente se a gente for pegar a agenda de política externa e gênero, né? Foi uma pesquisa que eu e Lara, por exemplo, temos caminhado aí para discussão, né, sobre esse movimento transnacional antigênero, né? Então, a agenda, por exemplo, de direitos reprodutivos, né, como a gente tem esse movimento de revogação do direito ao aborto nos Estados Unidos, como que isso repercute no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente também tem um resultado positivo na América Latina com relação à luta das mulheres, principalmente o movimento na Argentina. Então, existe resistência, né? Então, existe esse movimento, sim, de limitar e de barrar esse protagonismo, a luta das mulheres, mas, ao mesmo tempo, existe resistência. Eu acho que a gente precisaria, e eu concordo, estou super de acordo com a Tchela, a gente gostaria de ter tido fôlego para conseguir editar e organizar mais episódios, mas eu acho que a gente precisa oxigenar essa discussão também, para problematizar a discussão de refúgio e gênero, agora no contexto da guerra da Ucrânia, o gênero e o movimento feminista negro, que é um debate super essencial, super importante, como está a luta, como está essa articulação das mulheres indígenas, atualizar essa discussão do movimento indígena das mulheres no Brasil, na agenda de meio ambiente, né, mudanças climáticas. Então, o debate sobre violência de gênero. E, por fim, eu colocaria aqui, né, fazendo um esforço aqui junto com vocês em pensar agendas de pesquisa que vão trazer essa questão do protagonismo das mulheres para a área da política internacional, pensar, inclusive, como está a discussão de gênero em relações internacionais no Brasil, né? Porque se a gente for pegar
Hoje, as coisas nesse ponto está bem melhor, está muito melhor. Discussão na ABRE sobre gênero, discussão na nossa área de relações internacionais mais especificamente. Me lembro daquela pesquisa que o Duarte Villa e a Marília, né, fizeram e publicaram em 2015 sobre a utilização de arcabouço teórico de gênero e feminismo na área. Só 1% dos pesquisadores na época responderam que utilizava a discussão sobre feminismo. Acho que quase ninguém conhecia o debate feminismo e RI aqui no Brasil em 2015, né? E muita coisa mudou, muita coisa. E eu vejo que essa mudança vem também, e essa luta para trazer protagonismo para as mulheres na área, vem inclusive das estudantes. É uma demanda das estudantes, são agendas de pesquisa das estudantes que estão trazendo a discussão do feminismo decolonial. Então, elas estão forçando a agenda, né, de pesquisa, academia, orientadoras e orientadores a acompanharem esse movimento, né? Então, existe toda uma discussão que é super essencial e tão necessária para a gente fazer, né? Não sei se eu consegui abarcar aqui o questionamento da Joyce, mas são agendas, assim, importantes, então a gente tem muito trabalho pela frente, né? E muitas mulheres já estão pesquisando isso, né? Esse é um ponto também, não é? Não estou partindo do zero, né? Tem muitas pesquisas que têm discutido questões que são super importantes no momento atual, né? Então, eu concordo com a Carol, assim, de achar que, de fato, a situação, se a gente for pegar a violência de gênero, o movimento do Ele Não, por exemplo, eu acho que esse silenciamento está muito relacionado ao medo da extrema-direita, né? As ameaças. Aqui em Uberlândia, por exemplo, eu não pude sair com o meu carro adesivado. Então, assim, na semana que a gente decidiu adesivar o carro, um grupo de colegas nossos, professores, foram ameaçados no semáforo, assim. Então, é absurdo, né? Você não pode sair com adesivo, você não pode sair com nenhum tipo de identificação, né? Agora já tem esse movimento aí nazista de colocar na porta símbolos do PT, é um negócio absurdo. A gente está vivendo um momento, assim, de acirramento e de polarização, e eu acho que vai além da polarização. É uma violência, assim, de extrema-direita, fascista, uma lógica, assim, que eu acho que talvez a gente não tinha em 2018. Eu acho que ainda estava bem polarizado, a gente ainda podia sair nas ruas, ainda tinha um certo medo, porque eu me lembro que aqui, quando a gente fez a marcha, era assim, depois que a gente sair de todas juntas aqui, a gente precisa trocar nossa roupa quando você for andar a pé pelo bairro, né? Sair dali da multidão, né? Mas eu acho que hoje tá muito difícil, né? Então, eu acredito que esse contexto que a gente viveu esse ano também contribui para isso. Embora eu acredite que a articulação aconteceu, mas foi uma articulação um pouco meio que escondida, né? Não sei se vocês concordam comigo. Enfim, falei demais. Obrigada. Vou encerrar aqui. Eu não sei se alguém quer se engajar. A gente tem outras perguntas. Não sei se vocês querem. Alguma de vocês quer se engajar com a pergunta da Joyce ou não sei, posso talvez lançar outra? Eu faria só um comentário, assim. Por favor. Na verdade, faria uma pergunta de volta para a Joyce, né? Se ela de fato acha que hoje, né, as formas de dominação que tentam barrar o protagonismo das mulheres, se eles realmente atuam por uma invisibilização. Porque eu não sei se eu colocaria nesses termos, eu acho que há uma exposição bastante ostensiva, quase, né? Acho que das temáticas de gênero, assim, ou a tentativa, né, de falar muito sobre mulheres, ou quando uma mulher que tem um protagonismo que eles entendem por correto, vamos supor, recatado, se há uma grande exposição e circulação, né, desse tipo de performance, assim. Então, na minha visão, assim, atual, eu penso muito mais, meio que, menos uma invisibilização desses protagonismos e muito mais um disciplinamento desses protagonismos através justamente da exposição quase que, como eu disse, eu ia usar uma palavra, mas não é melhor, quase que uma exposição repetitiva, exagerada, né, do que eles gostariam, do que eles permitem ocupar o espaço público, né? Então não é dizer que não há mulheres, há muito menos, mas não é dizer que não se fala de gênero, não é dizer que não se fala de direitos da mulher, se fala a partir daquilo que eles querem que seja dito, né? Então eles usam a linguagem
que eles querem que seja a linguagem oficial, né? Então, a gente vê falas de Damares e de mulheres parecidas, onde vão falar também muito sobre feminismo, por mais que possa parecer contraditório, né? Que vão falar sobre infância, família, né? Mas é isso, eles estão em alguma medida disputando, me parece muito mais o significado, né? Do que os significantes, né? Então, assim, acho que mulher está lá, né? Esses termos estão lá, mas talvez eles estejam disputando o que isso significa, né? E fazendo com que o espaço só seja ocupado por aquelas que estejam disciplinadas dentro dos comportamentos esperados. Não sei, novamente, não porque eu não acho que existe invisibilização, eu acho que existe ainda, mas eu não acho que é mais a única estratégia ou a estratégia hegemônica de algum desses grupos. É só uma reflexão para, de repente, assim, não sei se a Joyce quer responder no chat, mas assim, se ela viria dessa maneira. Adorei. Não sei se vocês, se alguma de vocês ainda quer comentar, quer responder a Joyce. A gente tem uma pergunta do Pedro também no chat. Vou ler, que ele fala, bom, é interessante ouvir todo esse relato sobre o livro, estende os cumprimentos, os parabéns e felicitação a todas vocês que deram vida à obra, e quer perguntar se do ponto de vista das autoras, né, o que inclui as organizadoras, claro, sobre construir uma carreira em relações internacionais e conseguir se destacar, né, do ponto de vista da meritocracia, em particular da mulher negra, né, nos dias atuais. Quais são, então, os principais desafios e dificuldades das mulheres em geral, e da mulher negra, né, em particular? Nenhuma de nós é negra, né, então acho que a gente... mas, enfim, acho que é uma provocação importante, e que remete, né, eu acho que tem relação com a gente estava... com o que a gente acabou de discutir, né, as estratégias de dominação. Também acho que a invisibilização, concordo, é uma delas, mas não é mais... enfim, acho que tem aí uma concorrência, né? Acho que as disputas em torno dos nomes, as disputas pelos nomes e enfim, concorrências, também iria por aí. Por isso que eu gosto do nome, porque o manual ele expressa uma convenção, né? Assim como o recatado, e no caso do manual, uma convenção com pretensões disciplinares. Daí acho que foi a Carol que falou, não sei, do anti-manual, né? Acho que é muito feliz, assim, porque no final é isso, né? Convenções e pretensões disciplinares, acho que isso permanece, né? Ou cada vez mais importante. Mas, enfim, não sei quem gostaria de conversar com o Pedro, quem interagir com a pergunta do Pedro. Renata, pois não. Estou lendo também os outros comentários ali. Se você me permite fazer um comentário geral a partir das perguntas. Por favor. Como me mobilizaram aqui, eu acho que primeiro a Dal Bezerra, né, comentou nenhuma companheira negra. Eu acho que essa é uma marca que a gente não pode deixar de trazer. Eu acho que sim, as mulheres, né, têm dificuldade de ter seu trabalho reconhecido dentro da academia, como intelectuais. Eu acho que o depoimento da Carol mostra dos desafios, da sobrecarga, que ainda hoje, né, as mulheres recebem 20% menos do salário em relação aos homens. Ainda hoje as mulheres fazem o dobro do trabalho que envolve cuidado de pessoas e trabalho doméstico no Brasil. Então isso marca e cria um desafio adicional quando a gente está no espaço de trabalho como pesquisadoras e quer produzir bons trabalhos, boas pesquisas. Então realmente cansa
há um sofrimento social, como diz a Vena Das, nos corpos marcados pelas assimetrias de gênero. Mas a gente precisa lembrar que ao falar de gênero, a gente não pode universalizar a categoria mulher. Eu acho que quando a Dal Bezerra faz essa observação para a gente, o que me sensibilizou no sentido da importância da gente perceber que os corpos não são só marcados pelas desigualdades de gênero, que mulher não é uma categoria universal, que a gente precisa compreender que existem, se a gente pega, né, mulheres em geral ganham 20% menos que os homens, que mulheres são essas? Onde elas estão? Onde estão essas mulheres? Se a gente olha para o número de homicídios, para o número de feminicídios, a gente sabe que as mulheres, corpos enegrecidos, sofrem ainda mais com a violência. Quando a gente olha, por exemplo, quem são os principais alvos da intolerância religiosa, que é associada ao neoconservadorismo, a gente sabe que o racismo estrutural, um Estado colonial, ele violenta com muito mais truculência os corpos percebidos socialmente como de indígenas, como negros, como corpos trans, que sofrem uma tolerância repressiva na nossa sociedade. E, então, esse livro, ele é incompleto. Acho que quando a gente coloca, eu gostei, a Renata reforçou isso, né, que estamos aqui para conversar, essa conversa é cheia de lacunas e fissuras. A gente precisa cada vez mais trazer mais corpos outros, para conversar com a gente, para trazer suas experiências, para mostrar o que é viver sob esse corpo que é socialmente violentado. E sim, existem mais corpos violentados dos que muito mais, né? A gente está falando de uma classe média, a gente está falando desde um lugar de mulheres escolarizadas. Então, acho que o convite também para a gente ir para as periferias, para escutar outras vozes, é muito importante. Mas isso não diminui, eu insisto, a qualidade da obra. A gente está sempre nesse caminho de cumpre um papel, mas ainda assim é insuficiente. Existem mais coisas por serem feitas. E aí eu queria conversar com o Manuel, né, que perguntou para a gente se a gente acha que atingiu o objetivo. Eu, como uma autora, considero que sim, que é uma obra muito necessária e que nós não... Ele pergunta também se são os mesmos objetivos, né, das feministas ocidentais e do sul global. Não, claro que não. Quando a gente pensa desde um ponto de vista interseccional, desde um ponto de vista periférico, acho que cada corpo e cada agrupamento, cada grupo social tem suas necessidades, e esse é o desafio da coalizão, né, da unidade no meio da diversidade, a gente conseguir realmente escutar, se abrir, criar uma sensibilidade política capaz de perceber essas performances outras e percebê-las como políticas. E aí eu me lembrei de uma entrevista que está em português da Arlene Tickner, que é uma das precursoras aí do feminismo nas relações internacionais, que está na revista Monções, e ela comenta, eu pergunto para ela, qual é a importância dos feminismos do sul global? Ela falou, é fundamental, mas não é a gente, não sou eu, estadunidense, que vou construir os feminismos do sul global. Eu acho que essa é uma chamada muito importante. Então, é a gente que precisa construir esses outros feminismos, essas outras formas de existência, precisa escutar essas outras formas de existência e enfrentar a meritocracia, enfrentar o machismo, enfrentar o racismo estrutural, seja vivendo na pele essas desigualdades, se colocando ao lado das companheiras que vivem de forma mais acentuada essas violências. Então, a ideia de uma conversa me parece que é importante para a gente deixar esse espaço aberto no sentido do interesse de querer escutar outras realidades e se aproximar de outras realidades. Eu queria voltar à pergunta que você tinha lido, Renata Kim, que agora eu já me perdi quem elaborou, do Pedro. Mas sobre o mercado, não era isso? Acho que a pergunta do Pedro. Tá. Bom, era isso, não era? Sobre o mercado de trabalho, inserção, desafios das mulheres negras. Bom, não precisa ser negro para saber que é muito mais difícil para uma mulher negra do que para uma mulher branca
justamente por todas essas interseccionalidades que são colocadas, né? Então, assim como, dependendo, para uma mulher com alguma deficiência, por exemplo, uma necessidade, também vai ser, né? Então, acho que a gente precisa lembrar também da questão do capacitismo, que é um outro tema a ser abordado quando a gente fala de interseccionalidades, que é uma invisibilidade completa, né? Um tema de invisibilidade total, e que foge também, acho que a discussão feminista tem sido muito omissa em relação à questão do capacitismo, quando a gente vive, né, num país onde 10% da sociedade tem algum tipo de necessidade, e que foge dessa discussão. A gente vê muito pouco sobre isso, inclusive a questão de acessibilidade, né, já que a gente está fazendo uma série de meia-culpa, não sei se vai ter legenda ou se está com uma legenda, mas aqui a gente está pressupondo que todo mundo que está participando desse podcast ou dessa transmissão tem a sua capacidade auditiva plena, né, e nisso a gente já limita também o acesso, apesar da gente estar numa plataforma que permite um alcance muito maior. Mas essas questões acabam passando despercebidas, né? A questão de tradução, a questão de legendas, né? Num período de pandemia, isso ficou muito evidente também, como quantas coisas ocorreram online sem que se pensasse a questão de acessibilidade, né? Então, acho que essa é uma agenda que o feminismo precisa também se debruçar sobre e não esquecer dessas mulheres, né? A questão do etarismo também, né? Que na nossa sociedade é muito visível. Então, tem vários nuances que se fazem presentes e que precisam ser levados em consideração. Quando eu comecei Relações Internacionais, eu entrei em 1997 na faculdade. Acho que a maioria de quem está aqui ouvindo provavelmente não tinha nem nascido, né? Os meus alunos já não tinham nem nascido. E tinha, na época, só o NB com curso de graduação em Relações Internacionais público. O resto, acho que tinham 8 universidades na época e eram todas privadas, né, ou filantrópicas, tipo a PUC. Então, foi muito interessante, tem sido muito interessante acompanhar essa expansão do curso de Relações Internacionais ao longo dessas mais de 2 décadas, né? Eu me formei em 2001, então tem sido muito interessante ver toda essa expansão, tanto da agenda, né? Na época, quando a gente estudava teoria, não falava nem de construtivismo, porque você não tinha internet, e o Engels não tinha sido traduzido, simples assim. Então, a gente parava em liberalismo, né? E encerrava, e isso era a teoria de RI, né? Então, assim, é um campo muito recente, acho que é muito importante colocar nessa perspectiva, né? Essas transformações, essa expansão da agenda de pesquisa, essas novas demandas, vem numa área que teve um boom ali na 2000, 2010, né? Assim, com os programas de pós-graduação que também não existiam, então eu entrei no mestrado em 2003 e acho que também tinha, acho que era depois do NB, o programa Santiago Dantas vem inclusive com essa demanda, porque não tinha pós-graduação gratuita em RI, né? Então acho que isso vem num movimento muito recente de expansão dos cursos e principalmente de pós-graduação em RI, onde a gente vê ainda mais pesquisa, e ao mesmo tempo veio uma apropriação também da área por boa parte das universidades privadas, né? Acho que tem essa característica no curso de RI, embora eu seja, acho que a única representante de uma universidade privada aqui, mas é um curso predominantemente presente em universidades privadas, onde a narrativa, a agenda, os currículos são completamente distintos de boa parte das universidades públicas. Então, acho que tem essa lacuna também, né? A gente fala o campo de RI, mas o que é esse campo de RI? Né? Obviamente, e infelizmente, ainda o pouco de pesquisa que se faz no Brasil fica predominantemente concentrado nas universidades públicas, né? De maneira cada vez mais precária. Então, a gente vê a pesquisa sendo avançada nas universidades públicas, mas o grosso dos estudantes e dos formados em RI vem de universidades privadas, né? E não há esse diálogo entre universidades públicas e universidades privadas, e eu reparo
um grande descolamento, inclusive. Então, falar sobre o campo de RI é complicado até por isso, né? De que lugar se está falando e se está analisando esse campo de RI. Porque boa parte dessa discussão aqui não tem espaço ou aparece muito timidamente, porque a gente vê essa nova geração, é uma geração que está um pouco mais atenta, mas ainda de uma maneira também muito superficialmente ligada a essas questões identitárias, né? Com engajamento muito primário e muito frágil, tirando, obviamente, quem realmente se engaja, mas, assim, com pouco embasamento, inclusive, né? Uma coisa muito de TikTok, Instagram e neoliberal, né? Abraçada por uma venda do capital ou por uma oportunidade de negócio que o capital vê, mas acho que, assim, qual é o campo de RI, né? 70% das pessoas que se formam em RI vão trabalhar no mercado privado. Então, se a pergunta é a inserção dos profissionais de RI no mercado de trabalho, a gente está falando da academia, e se é da academia, cada vez mais escasso, né? Basta a gente ver todas essas estatísticas que saíram agora na corrida da eleição, dos cortes de recursos das universidades públicas, né? Do sucateamento do ensino público proposital, e que, sinceramente, não vai voltar aos tempos de glória nesse governo, né? É óbvio que não. Assim. Então, não dá para achar que vai se reverter esse curso, que agora sim vai bombar, porque não vai. Né? Assim, obviamente não vai ser tão ruim, né? E não vai acabar da forma como tinha esse projeto, mas por uma questão de orçamento e de própria escolha, lembrando que a gente vai entrar num governo que é mais de centro do que de esquerda, né? Pela sua configuração, como tem se desenhado, e com um Congresso extremamente conservador também. Então, acho que não dá para esperar nenhuma mudança radical para que a gente reverta isso. Então, assim, da minha percepção, o ensino público está num processo vai continuar lutando pela sua sobrevivência, e a inserção na academia, no setor público, é muito restrita, né? Assim, o que tem de concurso, quantas vagas tem, quantos são disputados, para a gente ver o volume de pessoas que se formam. Sobra o mercado privado, que as universidades privadas também estão numa situação pior ainda do que as públicas, né? As condições de trabalho são muito piores, as condições de remuneração são muito piores, no geral, né, analisando esse universo de universidades privadas com várias categorias dentro, né, mas em geral também é isso, sempre pensando no geral, né, não nas exceções, que ainda tem alguns lugares bons para se trabalhar. E aí o que a gente olha de espaço mesmo que absorve é o mercado privado. E no mercado privado a gente enfrenta as mesmas desigualdades de gênero que enfrenta em outras áreas, onde as pessoas negras vão enfrentar o mesmo racismo que enfrenta para se inserir em qualquer inserção no setor privado, onde as pessoas que vêm do norte e do nordeste vão sofrer os mesmos preconceitos e dificuldades que têm, até porque esses postos de trabalho acabam ficando concentrados na região sudeste, né? Então há uma dificuldade também de acessar esse mercado de trabalho. E acho que de novo, eu sendo... me dá uma pergunta que eu possa fazer um comentário um pouco mais otimista. Mas, assim, reconhecer essas desigualdades. Acho que não é achar que elas não existem e que elas não estão postas, e nem não se indignar com elas, né? E nem lutar para que elas acabem, mas é entender que essas questões são todas questões estruturais, com todos esses retrocessos e avanços que a gente vê, e que vão requerer uma luta contínua, uma vigília contínua, e que são mudanças que a gente não vai usufruir dessas mudanças da forma como a gente anseia num futuro próximo, né? Que elas, para se mudar a estrutura e se fazer transformações que sejam transformações históricas, a história é muito maior, muito mais ampla do que a nossa vidinha mundana e o tempo que eu estarei inserida no mercado de trabalho. Né? Eu acho que é ter essa resiliência, de certa forma,
e entender que essas estruturas, elas estão colocadas, e à medida que a gente vai se inserindo mais e saindo de espaços que são espaços relativamente democráticos, como é um espaço universitário, onde é possível se colocar, a gente vai sendo mais engolido por essas violências e tendo que fazer escolhas que muitas vezes nos violam, como é o que a Débora estava colocando, de adesivar o carro. Né? Você ter a sua liberdade cerceada dessa forma e não poder se expressar dessa forma, e ter que se resignar a talvez seja melhor não adesivar, é o reconhecimento disso, de que nem sempre a gente vai conseguir gritar, né? E que às vezes essa estrutura ela engole e essa violência ela vai engolir e a gente precisa se defender, né? E saber que vai estar sujeita a ela. É isso, porque é uma luta, né? E nessas disputas a gente está numa posição de desvantagem e que muitas vezes essa desvantagem ela vai ficar bem perceptível, assim, né? Então, é isso. Obrigada, Carol. A conversa tá tão boa que eu que não chamo ninguém por apelido, estou até chamando de Carol, mas enfim. A gente tem agora algumas perguntas, mas eu acho que a gente está meio que no limite do tempo, então eu vou perguntar para vocês se eu posso encaminhar as perguntas e aí a gente envia as respostas, assim, para seguir por outros meios a conversa. Mas, enfim, eu, por mim, na verdade, ficaria aqui ainda, porque eu acho... não sei se alguém quer ainda interagir com a Carol. Claro. Rápida. Não, só para tentar responder aqui, começou a chover, deixa eu fechar a porta aqui só. Para facilitar aqui o barulho aqui, também é difícil. Não, eu só queria tentar responder algumas questões bem rapidamente. A discussão da interseccionalidade, ela é fundamental, ela é central, né? O livro, ele aborda a questão da raça a partir da discussão sobre o feminismo indígena, mas e tem muito que se falar. Eu acho que tem uma pergunta aqui sobre a questão do privilégio das mulheres brancas. Com certeza as mulheres brancas estão numa situação de privilégio, né, historicamente, comparado com as mulheres negras, né? Isso vai resvalar na nossa área de relações internacionais, que é uma área tradicionalmente elitizada, né? A gente não tem professoras negras no departamento, né? É uma realidade que talvez em outras áreas, por exemplo, na história, nas ciências sociais, a gente tem uma diversidade muito maior comparado com a área de relações internacionais, né? Então, essa discussão, ela é central, ela é super importante. A gente teve um episódio sobre feminismo interseccional, mas que não conseguimos inserir no capítulo, mas é uma discussão que com certeza é necessária, está posta. E respondendo a pergunta que foi feita aqui pelo Manuel, as mulheres com certeza as mulheres brancas estão numa situação de privilégio, né? E se a gente for pegar todos os dados, né? Nós gravamos episódios sobre violência contra as mulheres, né? Com uma pesquisadora da UNB também, que estuda isso, e ela trouxe justamente essa questão sobre como as mulheres negras, elas sequer conseguem fazer registro de violência, porque no lugar onde elas estão, elas têm dificuldade até mesmo de conseguir esse acesso. Então, a ideia é que a gente consiga, assim, publicar muitos outros episódios que tragam todas as questões, mas a mulher branca, com certeza, está numa situação de privilégio. Eu acho que o importante do feminismo interseccional é reconhecer isso, né? Que é uma grande contribuição do feminismo negro, né? Que teve ali a origem nos Estados Unidos, mas que está super forte em vários lugares, inclusive a partir do sul global. E a partir desse reconhecimento é unificar a luta e entendendo que aquilo é possível, essa luta aparecer. Agora, com certeza, eu estou de acordo com a Tchela, né? Quando ela fala tem muitos temas que precisam entrar, e pessoas precisam ocupar espaço,
Então, isso precisa mudar na academia, né? A nossa área é muito elitizada, não à toa que nós estamos aqui todas mulheres brancas, né? E numa situação de recorte de classe e raça, certamente é diferente do restante da sociedade brasileira, né? Então, só queria não deixar passar essa discussão. Eu acho que, só para tentar responder essas questões aqui, que eu sei que a gente está chegando ao limite, mas é um tema importantíssimo, assim como outros temas, né? A participação das mulheres trans, como está o debate, quais são as contribuições, são agendas assim importantes, necessárias, e a gente está atenta para isso, né? Eu acho que é importante reconhecer, sim, e só trazer essa resposta aqui. A gente tem vários programas, né, Débora? Desculpa, mas quem escuta o podcast foi uma questão de seleção também, de disponibilidade das autoras para colocarem. Acho que, assim, é importante enfatizar que, embora a gente tenha tido uma parte de recurso destinado pela UFO para fazer isso via extensão, a gente pagou para publicar, né? A gente precisa enfatizar, parece que é um projeto, então tivemos um fomento, Lei Rouanet, né? Assim, a gente e o Gustavo Lima disputando no final o Show do Milhão, e não foi, né? Assim, foi um projeto parido sem recurso, com recurso próprio, né? Com muito trabalho voluntário de muita gente que teve que gastar fim de semana, feriado, noite, então não foi um projeto que agora eu aqui de Paris vou poder pegar a Rouanet e fazer. Assim, foram condições muito precárias, né? Assim, acho que isso é importante também a gente deixar claro da dificuldade que se tem, embora a gente falou da pandemia, mas assim, né? Quem está na academia sabe, e é mais uma questão da dificuldade que a gente... Não adianta ser... Primeiro que não se tem verba para pesquisar. Quando você não tem para publicar, né? Como a gente se insere nesse diálogo? A Tchela, né, mencionou a Arlene, falando que a gente que vai ter que fazer esse nosso feminismo como, amiga? Entende? Essas pessoas vão de business class para todas as conferências e ficam em hotel 5 estrelas, e tá ótimo, porque a universidade delas dá um fundo fenomenal. E nós aqui, certo? Que recursos a gente tem para a construção disso? Então, as condições são muito precárias, né? E têm sido cada vez mais precárias. Então, assim, não acho nem que a gente fala de um lugar de privilégio nesse sentido, porque a gente também tem apanhado bastante, né? Assim, é privilégio, não, obviamente, respondendo independentemente da nossa realidade, a pergunta de modo geral, né? Mas assim, é isso, né? Assim, é essa... E aí vem esse lugar de encontro, né? Todos nós nos encontramos nesse mesmo lugar, de estar lutando contra essa estrutura toda, de todos os lados, para tentar dar voz também, né? Acho que, assim, a gente conseguiu viabilizar, esse falou de outros, é importante também enfatizar a Casar, né, que eu falei no início, mas, assim, é um feminismo também não branco iraniano, né, assim, tem outras, a gente tem que, se a gente quer pensar em sul global, também ampliar, né, e ver que está tudo presente, assim. Então, acho que a gente, nesse sentido, foi muito feliz em se mobilizar tanto, inclusive financeiramente, né, para poder dar voz a tantas vozes, né, e utilizar a nossa posição, talvez de privilégio, inclusive o privilégio de vocês duas numa universidade pública com algum recurso, para poder canalizar esse recurso num projeto que é gratuito, né, que a gente pagou e que tem um download gratuito para todo mundo, para ser o mais acessível possível, assim. Acho que isso já é muito louvável, e volta na pergunta se a gente cumpriu o que a gente se dispunha, e acho que sim, né, lindamente. Eu acho que a gente cumpriu o objetivo do livro, mas tem muitos outros objetivos que estão em andamento que a gente quer cumprir, né? Eu acho que é basicamente isso, né? Posso só me meter? Porque eu adorei as colocações e, assim, eu acho que eu já estourei bastante o tempo, eu sou uma péssima moderadora, né? Como dá para ver, porque eu adoro ouvir, então, por mim, a coisa vai. Mas eu não queria deixar passar, eu acho que algumas coisas com as quais eu me conecto muito, assim, e
e que eu acho que fazem parte do meu próprio aprendizado. Então, vou só porque para ilustrar como enfim, como a gente se beneficia, né, da conversa e de encontros, assim. Eu acho que a Carol falou, né, tentou contextualizar um pouco o debate num processo de mudança que é muito mais amplo, né? Isso me toca muito, porque é parte da minha vida adulta, assim, o meu encontro com os feminismos, com toda a discussão racial, indígena, é parte da minha vida adulta também, né? Eu sou uma pessoa do interior de São Paulo, que não nasci numa família feminista, mal consegui, enfim, isso nem é um tópico per se nas minhas conversas familiares com as mulheres da minha família. E acho que tudo, assim, a gente aprende a falar, a gente aprende. Eu tive contato com o feminismo na faculdade de Direito, assim, e nos últimos anos, porque mesmo na faculdade de Direito, as mulheres não eram assim, a gente não se falava sobre isso, né? Então, acho que isso é tudo muito recente. E muitas vezes eu acho que são demandas legítimas, que se inserem em um processo que é um processo de muitas mudanças que passam, inclusive, pela forma, né? Assim, a gente passa a aprender a falar, né? A gente aprende novas linguagens e novas formas, e aprende a imaginar o próprio mundo muitas vezes, né? E eu aprendi isso muitas vezes na minha vida adulta, sei lá, nos últimos 20 anos, assim. E inclusive na Bahia, né? Muito na Bahia, muito na Bahia. Eu tenho trabalhado com não para a PIB, mas com a PIB, né, em casos de litígio, e também, assim, aprendi muito nesse processo, né? E esses são processos, encontros, processos e incorporação de domínio de linguagens que ajudam a gente a reconfigurar o nosso próprio mundo muitas vezes, e às vezes de maneira vertiginosa, porque é muito rápido. Assim, então, acho que isso é super legal, e claro que quando a gente vai falar pelas próprias exigências da língua, a gente acaba produzindo uma unidade que a gente sabe que não existe, né? Assim, é tudo muito fraturado, e é bom que seja fraturado. Assim, acho que ninguém quer produzir, né, uma fantasia de uma unidade que... Bom, esse é um processo super cristão, inclusive, né? Assim, acho que é muito da nossa sociedade, do que ela tem de cristianizada, a produzir a fantasia de unidade, quando, na verdade, enfim, a sociedade, os povos indígenas são múltiplos, as mulheres negras são afro e são evangélicas, e dá para fraturar, assim, o mundo é isso, né? Então, acho que tudo isso é muito saboroso, assim. No final, o processo da democracia a democracia nunca é acabada, né? Então, a gente está falando de coisas que nunca serão acabadas, o que não significa que a gente não possa, claro, buscar configurações mais justas, né? Não só por raça, classe, mas como a Carol disse, no capacitismo, né? E aprender, mesmo o capacitismo, assim, a gente se beneficia muito da Audre Lorde, por exemplo, para pensar o capacitismo, né? A gente não precisa, a gente tem, enfim, acho que essas conversas são muito instigantes mesmo. Gente, uma pena. Acho que a Márcia pergunta por que as mulheres brancas são mais privilegiadas do que as mulheres negras. Eu acho que toda essa conversa ela é muito instigante, assim, e no final das contas, muitas vezes as posições de dominação e de opressão e dominação, e dominador e opressor, elas são muito mais circunstanciais do que os nomes sugerem ser. Também tem isso, assim, acho que a Carol foi muito feliz quando falou, tem um lugar de encontro, né? Acho que tem um lugar de encontro.
que são as margens, para mim, né? São as margens, e muitos nomes se encontram nesses lugares. Assim. Então, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, querem interagir mais. Eu sei que a gente está no nosso limite, mas da minha parte eu só poderia agradecer, eu já falei muito também. Fico com pena de encerrar, assim, sou péssima nessas coisas. Não sei, Lara, Débora, Carol, Tchela, se querem. Só vou encerrar agradecendo demais, assim, imensamente pela oportunidade, pelo debate. A autocrítica ela é sempre bem-vinda e para a gente também caminhar para frente e repensar muita coisa. E dizer também que tem muitas perguntas interessantíssimas aqui, mas como não vai dar para responder todas, eu vou responder com muito prazer. Tem perguntas sobre espaço público LGBT, sobre mulheres trans. Na profissão de relações internacionais, eu conheço uma professora que teve uma conferência de gênero lá em São Paulo, né, Lara? Acho que foi uma mesa de abertura. Tinha uma professora trans, mas era a única que eu tive conhecimento na área de relações internacionais. Mas eu não sei se ela era de RI, eu acho que ela não era de RI. É verdade, não era da área de RI. Ela fez uma abertura numa conferência de gênero que a Lara participou da organização lá em São Paulo. Então, tem muitos temas assim, importantíssimos e eu posso passar depois os dados, inclusive episódios assim, que vão discutir a questão do racismo estrutural, a questão, por exemplo, que a Márcia colocou, né? Por que as mulheres brancas são mais privilegiadas? Todos os documentos e indicações eu faço com muita alegria, assim. E a gente está sempre num lugar de aprendizado, né, gente? Eu sempre estou para aprender e eu fico muito feliz que hoje, na universidade pública, a gente tem uma universidade muito mais diversa. Eu tenho orientandas negras estudando feminismo negro, né? Tem a Vitória estudando também. E aí, um dia elas vão ser professoras, elas vão estar aqui, vão entrar e vão participar de concurso e a gente vai diversificar a universidade. Já passou da hora, né, gente? Já passou da hora. Eu acho que a gente também tem que avançar em muito, né? Principalmente a nossa área de RI, que eu acho muito difícil. Converso com o pessoal das sociais, o pessoal fala, nossa, mas não é assim, a gente está bem, nossa, já está muito diferente. Eu falo, não. Então, assim, enfim, obrigada. Bom, eu sou estrangeira aqui, né? Eu não tenho formação em RI, então acho que tem uma... sou estrangeira, e vocês não foram xenófobos. Porque ultimamente no Brasil, assim, tá uma coisa... Quero agradecer. Bom, eu vou então, acho que encerrar, né? A gente segue conversando. Eu, pelo menos, adorei estar com vocês. Quero agradecer demais em nome do programa de pós-graduações em Relações Internacionais da UFPA. Não sei se eu posso agradecer em nome da Unilab, mas vou agradecer então pelo seminário, né? O seminário que afinal me convidou. E, enfim, especialmente a vocês, né? Pelo tempo, pelo interesse, pelo livro, que, enfim, eu estou lendo ainda, mas estou adorando. E a todo mundo que acompanhou a gente por aqui, vou encaminhar então as perguntas. Enfim, a gente... Espero que a oportunidade de conversa se repita. Enfim, é isso, gente. Obrigada. Espero que tenha sido também bom, né, para todo mundo que ouviu, que tenha sido instigante, principalmente. Sim, eu acho que deu certo a ideia da conversa, né? Porque o debate está super rendendo aqui no chat, né? Então, assim, é uma pena que a gente realmente não dá, né, para entrar a fundo em todos, né? Acho que a gente, cada uma, né, conseguiu abordar no limite do tempo um pouco das temáticas. Acho que são todas agendas importantíssimas colocadas aqui e que têm sido temas de outras rodas, né? De nossas rodas onde estamos, onde não estamos. Eu acho que é importante também salientar isso e que a gente continua, né? A gente continua nesses outros espaços, vocês continuam nesses espaços, então acho que ver a conversa acontecendo, acho que é o que, apesar do cansaço, faz a gente sair otimista, né? Porque muitas vezes a gente entra, né? Os alunos, de forma geral, já bastante estafados, né? Então acho que o que tem aqui é potente também nesse sentido.
Então, que a gente consiga encontrar outros espaços, aqueles que conseguirem olhar a obra e quiserem conversar, entrar em contato depois, ou que queiram entrar em contato por outras vias, ou enfim, conversar entre si. O livro está lá para ser, pode ser feito download gratuito. E acho que é isso. Queria agradecer ao Vitor, agradecer a todo mundo. A gente ia fazer um sorteio, né? Então, assim, eu não sei se eu... Como é que faz um sorteio, assim? Porque a gente tem o download da versão digital, mas existe o livro impresso, para aqueles que gostam, né? Às vezes, de ter o livro. A gente tinha dito que iríamos fazer, como eu sou uma mulher de palavra, eu não gosto de sair sem realizá-la. Então, acho que a gente tem que pegar a lista de presença, vocês não vão ter. Talvez, se o Vitor tiver passado uma lista de presença, a gente pode... Foi o link aí da lista de presença, vamos fazer por aí. A gente dá palavra de mulher, que a gente vai fazer o sorteio. Direto de Uberlândia. Sim. Legal. Acho que pela lista funciona bem. Acho que a gente faz, então, pela lista. Bom, gente, acho que 2 horas de conversa, acho que agora realmente a gente Eu queria agradecer também. Queria agradecer a oportunidade e reforçar as palavras da Lara. Eu acho que muitas perguntas interessantes e que esse encontro continue entre a Unilab e a UFBA. Eu acho que já mostrou para a gente o que está fervilhando aí. Eu acho que os estudantes e as estudantes têm muito potencial para seguir pesquisando em agendas específicas. E isso potencia as relações internacionais de todo o Brasil e do sul global. Eu acho que a Bahia tem uma especificidade que é importante, que a gente quer escutar. Eu acho que essa é a sensação que eu saio. Tem muita coisa interessante para a gente escutar, para a gente aprender com vocês. Criem também os seus próprios livros, os seus próprios podcasts, para a gente pluralizar, subverter cada vez mais e criar força para seguir caminhando. Um abraço, obrigada pelo convite. Eu também quero agradecer novamente ao espaço, à oportunidade, ao engajamento lindo de vocês aqui. Lamentar que a gente não possa se ver pessoalmente de novo, senão ia continuar muito longe e num bar de preferência. E queria desejar muita felicidade, né? Já que a gente já está quase pré-natal, mas pré-novo governo, mas eu queria desejar que vocês sejam muito felizes, né? Que vocês encontrem muito amor no que vocês fazem e no que venha pela frente e que a gente reproduza, porque no final tudo isso aqui é um encontro de amor, né? E que venha muita felicidade e sucesso para todo mundo e muitos encontros. Muitos encontros. Obrigada, gente. Obrigada demais. Foi ótimo. Adorei estar com vocês. Sobrando